Vamos lá, sexto ano? Vamos corrigir os exercícios dessa semana, né? Então nós vamos começar agora com os exercícios contextualizados. Então vamos lá, ó. O número 1 tá o seguinte, ó. Um garoto, durante o primeiro dia de suas férias, viajou com seus pais de avião para uma belíssima praia brasileira. Neste mesmo dia, eles praticaram mergulho e, ao anoitecer, caminharam em uma trilha ecológica bastante conhecida na cidade onde estavam hospedados. Pode-se afirmar que em um único dia esse garoto passeou respectivamente por partes da. Vamos lá. A questão quer saber que, de acordo com o que foi dito no enunciado, que o menino andou de avião, depois fez um mergulho, depois fez uma trilha, por quais subsistemas ele passou nesse dia, tá? Então vamos lá, vamos pensar comigo. Se eu estou andando de avião, eu estou andando no ar. Então eu estou aonde? Eu estou na atmosfera, tá? Se eu estou fazendo um mergulho, o mergulho é feito na água. Eu estou indo onde? Na hidrosfera. E se eu estou caminhando sobre o solo, sobre as rochas, eu estou pisoteando a litosfera. Então, nesse mesmo dia, quando o menino passeia de avião, ele passeia pela atmosfera. Quando ele faz um mergulho, ele nada pelas águas, ou seja, na hidrosfera. E quando ele faz uma caminhada, ele está pisoteando a litosfera. Então, a nossa resposta é a letra E: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Tranquilo? Número 2. A biosfera apresenta uma natureza dinâmica em sua composição. Isso significa que todos os seus elementos interagem entre si, modificando-se mutuamente. Um exemplo de como essa ocorrência se realiza de forma completa está expresso na. Então, gente, é o seguinte: nós vamos marcar a alternativa aqui, onde você tem uma citação que fala que está ocorrendo um evento natural que é necessário para uma coisa que vai interferir diretamente em outra, tá? Então, por exemplo, letra A: o deslocamento das massas de ar provocando as chuvas. Isso aqui está correto, mas isso aqui não te explica uma interação, não está falando sobre um processo de interação, porque apenas justifica um processo, ou seja, a massa de ar desloca para gerar chuva. Letra B: o choque entre placas tectônicas, gerando terremotos. A mesma coisa. Fala de um processo natural, que é a movimentação de placas, e afirma que gera os terremotos. Mas só isso. Letra C: a ação das chuvas interferindo no relevo e na vegetação. Essa aqui que é a nossa resposta. Sabe por quê? Porque nessa resposta aqui, você está vendo que a chuva, ou seja, o ato de chover, interfere no relevo, no sentido que provoca erosão e diminui cada vez mais as altitudes. Só que além de interferir no relevo, a alternativa te mostra também que a ação das chuvas ela é necessária para a vegetação, no sentido de que sem água a vegetação não prolifera, tá? Então a nossa resposta é a letra C, porque está mostrando para você que uma interação de um processo, ou seja, que a chuva interfere no relevo e também no processo de ampliação da vegetação. Vamos ver por que as outras também estão erradas. Ó, o escoamento dos rios que desaguam nas áreas oceânicas. Isso não está te mostrando um processo completo, tá? E a transição entre os biomas está marcando. O que é transição entre os biomas? São áreas onde nós temos dois biomas fazendo divisa. E aí, quando você está nessa região, você não consegue identificar direito um bioma e outro, porque eles se misturam, tá? Então a nossa resposta é a letra C. 3. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, 2 em cada 3 pessoas viverão em uma situação de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo. Esse triste quadro é resultado dos desequilíbrios promovidos pela ação humana. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria, ou seja, qual alternativa nós vamos marcar aqui? Um exemplo de uma coisa que nós podemos fazer para que o planeta não sofra com a escassez de água. Então vamos ver lá, ó. Letra A: desenvolver processos de reutilização de água. Essa é a nossa resposta. Vou te dar um exemplo de um processo de reutilização de água que você pode fazer na sua casa. Imagine que vocês estão aí lavando roupas. E aí, para lavar roupa, você precisa de água. Colocou água lá na máquina. Na hora que está fazendo um processo de secagem de roupa da máquina, está centrifugando, a máquina ela começa a jogar aquela água ali fora, para que a roupa saia mais seca possível da máquina. Você não pode pegar essa água
que está sendo jogada fora aí pela máquina e, por exemplo, lavar o seu passeio, lavar o quintal da sua casa, isso é um processo de reutilização. Se você utilizar a água da máquina, você evita o gasto de vários outros litros de água pura que está saindo da torneira para poder lavar o passeio ou lavar a varanda da sua casa. Então, um processo que nós podemos fazer para que diminua a escassez de água no planeta é esse, é a reutilização da água. Vamos observar aqui porque que as outras alternativas elas estão erradas. B. Explorar leitos de água subterrânea. Se nós explorarmos muito leito de água subterrânea, gente, nós vamos tirar o máximo de água do lençol freático. E aí, num período de seca, o que vai acontecer? Os rios vão secar. Porque o rio, no período de seca, ou seja, igual nós estamos vivendo agora que chove pouco, ele continua tendo água porque o lençol freático, ou seja, as águas subterrâneas, elas são encaminhadas por um processo natural para as nascentes dos rios, para que esses rios não sequem. A partir do momento que a gente explora muito esse leito subterrâneo, essas águas dos subterrâneas podem extinguir, desaparecer e o rio secar. Então essa não pode ser. Letra C. Ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. Se você tirar muita água dos rios existentes, esses rios também podem secar, porque pode ter um processo maior de retirada pelo homem do que de recomposição pelo lençol freático. Então essa também não pode ser. D. Captar águas pluviais. Pluvial é água de chuva. Esse é um processo bacana, a gente tem que captar águas pluviais, só que você acha que nós temos uma tecnologia no planeta todinho para captar a água pluvial de maneira suficiente para todos? Além disso, a maioria dos climas existe um período de seca. E nesse período de seca, como que nós vamos fazer? Então essa também não pode. E a letra E, importar água doce de outros estados. Como que nós vamos importar água doce, gente? Como? Como que nós vamos trazer água, por exemplo, lá de Manaus para cá? Através de carro-pipa? Para abastecer o Sudeste, que tem mais ou menos 85 milhões de habitantes, então tem que ter muito carro-pipa trazendo água, né? É uma coisa inviável. Então por isso que a nossa resposta é a letra A. É a mais fácil de fazer e a que dá para todo mundo fazer se quiser. Número 4. Reserva da biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o efeito estufa, entre outros. A reserva privilegia o uso sustentável dos recursos naturais nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o conhecimento, a prática e os valores humanos para implementar as relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. Só lembrar aqui, quando a gente fala de prática sustentável, de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de quê? Do uso dos recursos da natureza de maneira consciente, pensando que se hoje nós necessitamos da natureza, as gerações futuras também vão precisar. Então, desenvolvimento sustentável é isso, é utilizar conscientemente aquilo que a natureza disponibiliza. Gente, nós não conseguimos fazer nada sem recursos naturais. No entanto, nós temos que pensar que esses recursos naturais, a maioria são finitos, ou seja, eles vão acabar. E da mesma forma que você hoje precisa da madeira para fazer uma cadeira, daqui 100 anos as pessoas também vão precisar. Porque onde que elas vão sentar? Então, por isso a importância de utilizar de maneira consciente aquilo que a natureza disponibiliza. Os elementos que compõem a biosfera estão em pleno equilíbrio, o que significa que alterar negativamente um desses vários elementos é o mesmo que gerar prejuízos para todo o sistema terrestre. Assinale a alternativa que exemplifica essa afirmação, ou seja, nós vamos marcar uma alternativa aqui que mostra uma ação negativa do homem sobre o meio ambiente. Então vamos ver aqui, ó. Letra A. O aumento médio do nível dos cursos de água em áreas de reserva natural. Isso é uma coisa positiva. Se numa área de reserva natural nós conseguimos aumentar o nível dos cursos d'água, nós vamos aumentar a disponibilidade de um recurso essencial para a vida. Então essa não pode ser a resposta. Nós temos que marcar algo que é negativo. Letra B. A intensificação do desmatamento com efeitos no clima e no relevo. Essa é a nossa resposta. Desmatamento, gente, é a retirada da cobertura vegetal. Quando você desmata, quando você diminui a quantidade de vegetação no planeta, você impacta no clima, porque a temperatura se eleva, fica mais quente. Você diminui a quantidade do processo de fotossíntese,
que é uma reação físico-química onde a vegetação ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, ou seja, fotossíntese é essencial para a vida porque nós vamos ter mais oxigênio, que é o gás mais importante para que nós podemos sobreviver, e além disso nós tiramos da atmosfera o gás carbônico, que é um gás que contribui para o aquecimento global, ou seja, para o aumento da temperatura do planeta, o que a gente sabe que gera várias consequências negativas, e a gente vai aprofundar nesse estudo quando nós chegarmos na matéria sobre clima. Tá? E sobre o relevo, gente, quando você vai retirando a vegetação, você dificulta o processo de infiltração da água no solo. Se você dificulta o processo de infiltração da água no solo, você favorece o escoamento dessa água. Então, a água não filtrando não abastece o lençol freático. Além disso, quando você favorece o escoamento, você favorece o deslizamento de encosta, ou seja, o processo erosivo, a perda de solo. E se forem encostas que estão densamente ocupadas, por exemplo, como nas favelas do Rio de Janeiro, pode ocorrer a perda de vidas por conta desse solo que está sendo desbarrancando ali, ok? Então, a intensificação do desmatamento é uma característica negativa de ação do homem sobre a natureza. Por isso, a nossa resposta é essa. Vamos ver as demais. Letra C. O desenvolvimento sustentável na composição das cidades. Isso é um processo positivo, ou seja, pensar numa maneira que ocorra equilíbrio entre urbanização e natureza. Não pode marcar essa. Letra D. A implantação de sistemas de plantio que objetivam evitar o desgaste do solo. Isso também é um aspecto positivo, não negativo da ação do homem. Porque se eu estou evitando o desgaste do solo, eu estou evitando perda de solo e processos erosivos. E letra E. A realização de sistemas de coleta de lixo destinados à reciclagem. Esse é um processo importantíssimo, ou seja, a separação do lixo, até para que nós podemos reciclar aquilo que é reciclável e aquilo que não é reciclável, que não tem como reutilizar, a gente dá o destino correto para não afetar o meio ambiente. Tá? Tranquilo? Vamos aqui então para número 5. A número 5 é o seguinte, gente, ó, sobre a hidrosfera, pode-se afirmar que, lembrando que a hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. Número 1. No planeta Terra, a água é encontrada naturalmente nos 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Isso. Líquido, mares, oceanos, rios, lagos. Gasoso, na atmosfera, através da umidade presente. Tem muita água aqui na atmosfera. Se não tivesse a umidade, não tinha formação de nuvens e não poderia chover. Tá? E aonde está a nossa água aqui? Onde está a nossa água no estado sólido? Nas geleiras, principalmente nos polos norte e nos polos sul. Então essa alternativa está correta. 2. A água do mar só é salgada porque, após a solidificação da litosfera e com o estabelecimento do ciclo da água, a ação do intemperismo, que é a quebra da rocha e do solo, desagregou e decompôs as rochas, dando origem aos sais minerais. Estes eram levados para os mares e oceanos por diversos agentes erosivos. Assim, os mares e oceanos foram se tornando salinos. Isso também está correto. Vou explicar de uma maneira fácil para você aqui, gente. A água do mar é salgada não é porque Deus jogou sal lá dentro, não. O que acontece? O rio, ele faz o percurso dele. E aí tem a margem direita e a margem esquerda. E as margens são compostas por solos, por rochas. O que acontece? Nesses solos e nessas rochas existem os sais minerais, sais minerais salgados. E aí o que acontece? O rio vai batendo ali, e aí aquilo vai caindo dentro do rio. E aí vários rios vão desaguando nos oceanos, levando esses sais minerais, o que torna a água dos oceanos salgados. Além disso, quando a onda dos oceanos e mares batem nas rochas, elas também retiram dessas rochas os sais minerais que caem para dentro do oceano e tornam a água salgada, tá? Então são os rios que levam sais minerais que desagam nos oceanos e mais essas ondas que batem nas rochas que estão próximas aos oceanos e mares que tornam o mar e os oceanos salgados, tá? Então a 1 está correta, a 2 também tá. 3. As águas se concentram mais no hemisfério sul que no hemisfério norte. Sim, principalmente porque nós temos aqui no hemisfério sul uma maior concentração de florestas e rios. E aí, se nós temos muitas florestas, nós temos muita evaporação de água. E se nós temos muita evaporação de água, nós temos muita chuva, o que deixam esses rios do hemisfério sul muito mais volumosos que os rios do hemisfério norte. Então tem muito mais concentração de água no hemisfério sul do que no hemisfério norte do planeta. 4.
As marés são movimentos de lenta subida e descida das águas dos oceanos e mares. Podem ser observadas no decorrer de um dia e são provocadas pela força de atração da Lua e do Sol. Isso está correto porque é a Lua e o Sol, através do magnetismo que esses dois, que o astro Sol realiza e o satélite natural da Terra, que é a Lua, também realiza, que faz que ocorra esse movimento de maré. O que é a maré? Sabe quando você está lá na praia, que, por exemplo, 10 horas da manhã, parece que a praia está mais longe, quando dá 3 horas da tarde a praia está pertinho de você? Aquilo ali quer dizer que a maré é o quê? Subiu. Teve um movimento positivo, indo até você ali na praia. Quando chega umas 6 horas da tarde, o mar começa a recuar novamente. Foi a maré que fez um movimento de recuo, que foi para trás. Tá? Então a maré é esse movimento que as ondas do mar fazem de ir e voltar. Então, gente, a resposta da nossa questão é a letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Agora vamos para os exercícios de aprofundamento. Com o uso intensivo do computador como ferramenta de escritório, previu-se o declínio acentuado do uso do papel para a escrita. No entanto, essa previsão não se confirmou e o consumo de papel ainda é muito grande. O papel é produzido a partir de material vegetal e, por conta disso, enormes extensões de florestas já foram extintas, uma parte sendo substituída por reflorestamento homogêneo de uma só espécie, no Brasil principalmente eucalipto. Então nós vimos aqui que para fazer papel, esse papel que você rasga às vezes na sala, faz bolinha, joga no colega, faz um aviãozinho, esse papel ele é feito através da vegetação. Então, quanto mais papel nós desperdiçamos, mais árvores nós estamos cortando. E isso faz mal para o meio ambiente. E aí a pergunta é o seguinte: cite ações que possam contribuir para evitar que novas áreas de florestas nativas, principalmente as tropicais, sejam destruídas para suprir a produção crescente de papel. O que nós podemos fazer para que isso ocorra? Ou seja, para que ocorra uma diminuição do uso de papel, para que as florestas não sejam tão destruídas. Uma coisa que a gente pode fazer é incentivar a reciclagem do papel. Hoje já existem vários livros, vários cadernos que são feitos com papel reciclado, tá? Então isso é muito importante. A partir do momento que a população passa a comprar, ou seja, desenvolve a consciência de comprar mais material de origem reciclável, nós vamos diminuir o uso de papel e, consequentemente, diminuir o desmatamento das grandes florestas. Além disso, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: nós podemos implementar, nós que eu falo é governo, uma política que diminua a taxação de impostos em empresas que desenvolvam cadernos e livros com papel reciclável. Tá? Isso é importante porque aí o material da empresa vai ser mais barato para o consumidor. E aí, se o papel é mais barato para o consumidor, todo mundo ganha. Porque se é mais barato, nós vamos comprar mais esse papel, a empresa vai vender mais, aumentar os seus lucros e até gerar emprego. Tá? Então, as duas ações que nós podemos fazer para diminuir o desmatamento por conta de fabricação de papel é usar cadernos e comprar livros de material reciclável e incentivar que o governo federal faça a diminuição de impostos de empresas que produzam produtos com papel reciclável. Ok? A número 2 tá assim: principais ameaças de desastres ecológicos no Brasil. Floresta amazônica. O desmatamento da maior floresta tropical úmida do mundo ocorre por vários motivos, como o uso de áreas para pecuária, para agricultura e a extração ilegal de madeiras. A taxa anual de desmatamento é de cerca de 25.500 km². Se ela continuar perdendo a cobertura vegetal nesse ritmo, especialistas não se cansam de alertar que a Amazônia poderá no futuro se tornar um grande deserto, e que são as próprias árvores que dão a umidade necessária para a região e tornam o solo fértil para outras plantas. Então, esse texto está te demonstrando uma coisa muito negativa que está acontecendo na floresta amazônica, que é um processo de desmatamento intenso. Tá? E a gente sabe que quanto mais a gente desmata, mais pobre fica o solo e, acima de tudo, menos chuva vai ocorrer, no sentido de que a chuva está muito direcionada com o processo de transpiração das plantas. As plantas transpiram, a água evapora e formam-se as nuvens carregadas. Se nós diminuirmos a quantidade de vegetação presente no planeta, consequentemente, nós vamos diminuir a quantidade de chuva, ok?
E aí está o seguinte aqui para você. Faça uma pesquisa e descubra quais são as principais ameaças que causam um desequilíbrio ecológico em cada um dos biomas, ou seja, dos ecossistemas brasileiros. E aí nós vamos citar o seguinte aqui. No Cerrado é a expansão da agropecuária, ou seja, várias áreas de floresta no Cerrado estão sendo devastadas para que possam produzir principalmente soja. Lembrando que o Cerrado fica principalmente no centro-oeste do Brasil. Na Caatinga é o desenvolvimento da mineração. A Caatinga é um bioma que pega um pouquinho do norte de Minas, mas principalmente o sertão do Nordeste, tá? O interior ali do Nordeste. E ali está desenvolvendo muito um processo de mineração. E a mineração, ela contribui para o processo de erosão, tá? Então a mineração é o que mais vem afetando a Caatinga. Na Mata Atlântica, ou seja, o bioma que é o nosso bioma aqui, que foi muito devastado, que hoje só tem 7% da área original, a Mata Atlântica vai desde o norte do Rio Grande do Norte até o sul do Rio Grande do Sul, o que contribuiu muito para que houvesse a destruição de cerca de 93% desse bioma, foi o processo de urbanização, ou seja, a formação das cidades e a industrialização. A industrialização gerava emprego, atraía muitas pessoas do campo, essas pessoas tinham que residir próximo às indústrias, ou seja, nas cidades. Quanto mais casas foram sendo construídas, mais vegetação foi sendo perdida. Ok? Nós temos o Pantanal, que é um bioma que não é unicamente brasileiro, né? Que ele pega principalmente ali o Pantanal no Mato Grosso do Sul, e pega também Bolívia e um pouquinho do Paraguai. O Pantanal ele passa por um processo idêntico ao Cerrado, está tendo uma expansão muito grande da fronteira agrícola ali. Então a floresta está perdendo área para plantações, tá? E ali no Pantanal, infelizmente, ocorre um processo muito triste, que é o de caça ilegal de onças pintadas. A onça pintada é um animal que ela já está em extinção, tá? E os pampas que ficam na região sul do Brasil ali, aquela área tudo plana ali, com um pouquinho de planalto, o que mais vem devastando aquela região ali é a exploração de madeira. Ok? Agora vamos finalizar aqui com um relembrando, para a gente entender tudo o que aconteceu ao longo aqui do nosso capítulo. Então vamos preencher aqui, ó. Você tem um sistema Terra, como você está vendo ali. E aí ele é composto por 4 subsistemas. Então a gente vai identificar esses 4 subsistemas. Qual que é o sistema onde nós encontramos rocha e solo? Aqui você vai colocar litosfera, tá? E abaixo está escrito assim, ó. A litosfera é dividida em quê? Ela é dividida em placas tectônicas. Essa camada rochosa nossa, que é a litosfera, ela é dividida em 12 placas tectônicas que se movimentam e geram fenômenos naturais como terremoto e vulcanismo. Ok? Agora aqui, ó, composto por 4 subsistemas, vamos descer aqui para essa lacuna aqui do meio. Qual que é a camada de gases? É a atmosfera, que você vai colocar atmosfera. E aí, quais são os gases que nós encontramos com maior abundância na atmosfera? Primeiro, você vai colocar aqui nitrogênio, tá? E depois é o gás mais importante para os seres humanos. Qual que é o gás mais importante para os seres humanos, que sem ele nós não conseguimos respirar? Oxigênio, ok? Agora aqui, ó, é a camada de todas as águas, ou seja, 70% da superfície terrestre é composto por esse subsistema. Que subsistema é esse das águas? Hidrosfera, que você vai colocar aqui, tá? E para finalizar, quando eu tenho a junção da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera, gerando um ecossistema que propicia a vida, ou seja, que propicia com que os seres vivos possam manter relações, eu estou gerando um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Qual que é o conjunto, qual que é o subsistema de todos os ecossistemas da Terra? É a biosfera. Ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.